Bom, nessa videoaula nós vamos então aprofundar um pouco mais a lipólise no músculo esquelético. Nós já vimos que a lipólise ela tem alguns locais de regulação e que ela também acontece no tecido adiposo, no adipócito. Então, para recapitular um pouco, a lipólise no tecido adiposo é quando a gente sinaliza com algum hormônio lipolítico. Esse hormônio chega num receptor e o receptor inicia uma cascata de reações químicas que vai acabar com a degradação do triglicerídeo no adipócito em ácido graxo livre para corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele vai para os tecidos. E aqui ele vai para o principal tecido que utiliza o ácido graxo, utiliza a gordura para produzir energia, principalmente durante o exercício físico, que é o músculo esquelético. Então a lipólise no músculo esquelético ela precisa da chegada aqui dos ácidos graxos. Então o ácido graxo ele está chegando aqui da onde? Principalmente do tecido adiposo e também está chegando do fígado, porque nós temos que lembrar que o fígado também secreta ácido graxo, triacilgliceróis ou triglicerídeos, unidos a colesterol e proteínas, formando as lipoproteínas. Então, por isso que é importante que o fígado libere colesterol na forma de lipoproteínas para os tecidos, também para carregar esses moléculas grandes de gordura para os tecidos que estão precisando. Então, nós também captamos gordura tanto do tecido adiposo, a partir de um estímulo que envia esses ácidos graxos livres para a corrente sanguínea, tanto quanto do fígado, que está sempre enviando lipoproteínas para a corrente sanguínea, porque essas lipoproteínas têm que levar colesterol. E aproveitando essa deixa então, já que a lipoproteína tem triglicerídeo também, a lipase lipoproteica, também presente ali nos capilares musculares, ela também vai degradar essa lipoproteína para pegar o ácido graxo do triglicerídeo. Então, duas enzimas muito importantes aqui, a lipase hormônio sensível, ela também está presente aqui no músculo esquelético, então ela é responsável por degradar os estoques de triglicerídeos intramusculares. Além dos triglicerídeos nos adipócitos, nós também armazenamos triglicerídeos aqui dentro do músculo, já perto da mitocôndria. E essa lipase lipoproteica, durante o exercício, ela é responsável por degradar o triglicerídeo em ácido graxo. E esse ácido graxo, então, é que vai entrar aqui na célula muscular, na fibra muscular e posteriormente na mitocôndria para ser oxidado e formar o ATP. Outra enzima muito importante é a lipase lipoproteica, que ela está presente no endotélio vascular, então ela está presente na camada, nas células endoteliais dos capilares musculares. Para quê? Para degradar as lipoproteínas e captar também esse ácido graxo que está vindo lá das lipoproteínas que vem do fígado. Então, além esse ácido graxo já chega como ácido graxo da corrente sanguínea, a lipase sensível a hormônios, ela degrada os triglicerídeos em ácido graxo. Esse triglicerídeo já presente no músculo. E a lipase lipoproteica pega do endotélio vascular, ela atua ali, ela pega a lipoproteína que está passando e capta também o ácido graxo. Bom, de uma maneira bem resumida, esse ácido graxo ele tem que entrar aqui na célula muscular a partir de um transporte facilitado por uma proteína de transporte de ácido graxo, e lá dentro da célula muscular ele vai sofrer uma série de reações até chegar aqui, se transformar em acetilcoenzima A, que é a base para entrada no ciclo do ácido carboxílico, ou ciclo de Krebs, que é basicamente esse conjunto de reações. Parece meio complicado, mas vamos desmembrar aqui esse conjunto de reações. Aqui então nós temos um conjunto de ácidos graxos livres ligados à albumina. Lembre-se que a albumina ela é responsável por carregar os ácidos graxos livres
na corrente sanguínea a partir do momento que eles saem do tecido adiposo. Então esse ácido graxo está chegando do tecido adiposo, corrente sanguínea. Aqui nós temos aqui, vamos imaginar aqui um capilar. Aqui as células endoteliais dos capilares, que tem a lipase lipoproteica no músculo. Ele pega esses quilomicrons que estão vindo lá do tecido linfático, do líquido intersticial também. Esses quilomicrons estão cheios de partículas de triglicerídeo. Esse triglicerídeo é quebrado, transformado em ácido graxo, e também vai ter uma entrada aqui para a matriz extracelular. Nós aqui estamos fora da célula ainda, fora da fibra muscular. Então tem um acúmulo aqui, tem um gradiente de concentração, uma diferença de concentração de ácidos graxos no meio extracelular em relação ao meio intracelular. Isso é muito importante para que tenha uma passagem forçada para dentro da membrana plasmática. Então aqui nós já começamos a identificar os primeiros locais os primeiros gargalos, digamos assim, para a entrada de ácido graxo na fibra muscular ou qualquer outro tecido. Então é importante salientar que o ácido graxo ele é difícil de ser quebrado, ele é bem mais difícil do que o glicogênio, do que a glicose. E aí também uma das dificuldades em queimar a gordura, em utilizá-la como substrato energético para o exercício, é o número de obstáculos que ela tem que passar, o número de reações que ela tem que sofrer até ser transformada em ATP lá dentro da mitocôndria. Aqui nós temos então o primeiro gargalo, passar das células endoteliais para a matriz extracelular. Esse transporte aqui depende de diferença de concentração, então tem que ter bastante ácido graxo livre aqui no sangue para ter essa passagem forçada, essa diferença de concentração. A partir do momento que nós temos a passagem então da matriz extracelular, essa concentração se torna mais importante ainda. Então aqui nós vamos precisar de uma proteína transportadora, identificada recentemente em alguns estudos, a FAT-CD36, que é a proteína transportadora de ácido graxo, que ela vai facilitar esse transporte do ácido graxo para dentro da membrana, passar aqui o sarcolema da fibra muscular, membrana plasmática da fibra muscular. Vai ser auxiliado então por essa FAT-CD36, uma proteína de transporte. Dentro da fibra muscular vem outra proteína, que é conhecida como FABPC, que é a proteína de ligação ao ácido graxo livre. Então, para a entrada ele precisa de uma proteína e para circular também precisa de uma proteína. Aqui então vejam que o ácido graxo está ligado a uma proteína de ligação. Aqui dentro então ele já está livre dessa albumina. A albumina solta o ácido graxo dentro da matriz extracelular. Também alguns ácidos graxos já são soltos pela albumina nas células endoteliais. E aqui dentro ele não, para passar para a próxima barreira, que é uma membrana mitocondrial externa, ele não consegue passar como ácido graxo livre. Ele tem que sofrer uma reação aqui. Então ele passa como ele sofre uma reação aqui, o ATP aqui é quebrado, uma série de outras reações anteriores, e forma a coenzima A, que é um dos compostos que precisa para se ligar com ácido graxo livre, intermediado por uma enzima aqui que está presente na membrana mitocondrial externa, que é a acetilcoenzima A sintetase. Então essa acetilcoenzima A sintetase auxilia a ligação do ácido graxo livre com a coenzima A, que vai virar então um ânion aqui de acil-CoA. Ele não consegue entrar então, passar pela mitocôndria, pela membrana aqui mitocondrial externa como ácido graxo livre. Ele tem que passar como uma molécula bem menor. Então ele tem que entrar como acetilcoenzima A. Entrando como acetilcoenzima A, entre a membrana mitocondrial externa e a interna, nós temos aqui um papel muito importante da L-carnitina. L-carnitina, então, a partir de uma translocase,
de uma enzima aqui, ela sofre uma reação com a acilcoenzima A e lá na frente libera então a coenzima A e o composto passa a ser então acil-L-carnitina. E dessa forma é que ele consegue passar na forma de acilcarnitina com a ajuda de outra enzima na membrana mitocondrial interna, é que ele consegue passar para dentro, tá? Esses esqueletos de carbono. Então o intuito aqui é passar os esqueletos de carbono do ácido graxo livre de qualquer forma para dentro da membrana mitocondrial. Aqui ele então passou várias barreiras já, e na forma, com a ajuda da L-carnitina e dessas translocases aqui na membrana mitocondrial interna, é que o ácido graxo transformado em outros compostos, ele consegue chegar até a membrana mitocondrial interna e passar por ela, sempre com auxílio de translocase e principalmente com a ajuda da carnitina. Carnitina então é uma proteína aí vendida também na forma de suplemento, acredita-se que melhora o metabolismo de gorduras, estudos ainda incertos. No entanto, ela tem realmente esse papel aqui de ajudar ajudar no metabolismo do ácido graxo dentro da fibra muscular. Como esse composto aqui, ele ainda sofre novamente a ação da CAT-T2 aqui, da carnitina palmitoiltransferase, outra enzima aqui responsável por transformar os compostos de ácido graxo. Essa enzima aqui na membrana mitocondrial interna, a CAT2 e aqui a CAT1, que ajuda nessa reação da acilcoenzima A e se ligar com carnitina e virar acil-carnitina, acil-L-carnitina. Aqui nós temos a CAT2, que é carnitina palmitoiltransferase 2 na membrana mitocondrial interna, que faz com que a carnitina se separe da acil, e o acil se ligando aqui com a coenzima A novamente, acil mais coenzima A, libera a carnitina, junto com o auxílio dessa enzima aqui. Então nós temos aqui no final a acilcoenzima A novamente e a carnitina livre para participar novamente desse processo de entrada aqui para membrana mitocondrial interna. Então esse aqui é considerado por alguns especialistas, alguns estudiosos, como o principal gargalo para o metabolismo, para o catabolismo aí de ácidos graxos dentro da fibra muscular. Tanto é que alguns estudos já evidenciaram com o treinamento, com o exercício físico de forma crônica, um dos principais efeitos é aumentar aqui essas enzimas, tanto a acilcoenzima A sintetase quanto essa CAT1 e a CAT2, aumenta a concentração dessas enzimas no músculo esquelético com um treinamento aeróbio, principalmente de alta intensidade ou de longa duração. Então é uma prova de que o exercício crônico ajuda, ele melhora aqui esse aparato mitocondrial para oxidar a gordura. Depois dessa reação aqui, intermediada por diversas enzimas, então elas finalmente formam uma acilcoenzima A e vai para a beta-oxidação. A beta-oxidação então seria a formação de compostos com 2 carbonos para transformá-los em acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A, um composto incomum aí, tanto no metabolismo de gordura quanto de carboidratos e até mesmo de proteínas, que é a porta de entrada ali para o ciclo de Krebs e formação de ATP depois da cadeia de transporte de elétrons, finalizando aí o metabolismo aeróbio. Então, você viu que os pontos principais dessa aula aqui, a queima, o metabolismo de ácidos graxos, ele tem vários momentos, vários obstáculos e sítios de regulação, que começa já nas células endoteliais, na matriz extracelular do sarcolema, ainda fora do músculo, nessa passagem do sangue para o músculo,
E ainda dentro do músculo da membrana do citosol aqui, que é o citosol. O citoplasma aqui da membrana muscular. Ainda aí começa a ficar cada vez mais complicado, mais complexo de passar tanto do citosol para a membrana mitocondrial externa e o que é considerado o principal local de regulação é a membrana mitocondrial interna aqui da mitocôndria, mediado pela L-carnitina. Na próxima aula, então, nós vamos comentar sobre os armazenamento de triglicerídeos intramusculares.